Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal GoCursos. Vou mostrar para vocês aqui, né, mais um treinamento que eu desenvolvi, que é o treinamento voltado para os relatórios financeiros. Tá? Eu já tinha feito no módulo passado um treinamento do curso Financeiros para Sistema, que eu vou utilizar como base para poder estar montando todos os sistemas daqui em diante. E esse também vai entrar como terceiro módulo dos projetos que eu desenvolver, né, que é a parte dos relatórios, que também vai ser comum em todos os projetos. Então, todo sistema tem um controle financeiro e esse controle financeiro necessita, né, de relatórios. Então, aqui eu tenho, por exemplo, relatórios. Vamos supor que eu queira tirar um relatório de todas as contas que eu tenho pendente dentro de um determinado período, né, do mês ou de qualquer outra forma. Na hora que eu clicar para poder gerar relatório, ele já gera com base naquele filtro ali que foi feito, tá? Então os relatórios vão ter cabeçalho, logo, vão ter rodapé aqui embaixo com paginação. Acho que não está dando ali para poder visualizar, mas vou redimensionar aqui para vocês poderem ver. Então são bem completos e é claro que você também pode mexer na estrutura dos relatórios. A mesma coisa que eu fiz aqui para as contas a receber também vai ter nas contas a pagar, tá? E você também vai ter outros tipos de relatórios que são relatórios também genéricos, tá? Então dessa forma aqui, onde eu posso selecionar, por exemplo, o período, né? Se eu vou filtrar por data de lançamento, vencimento ou pagamento, então vamos supor tudo que vai vencer nesse mês de setembro, né? Se são entradas, que seriam as contas a receber, ou se são despesas, que são as saídas, né? Se são entradas, por exemplo, se essas entradas vêm, aqui depois vai ter opção, do que agora no nosso sistema ainda não tem, mas se elas vêm, por exemplo, de venda, de serviço ou de qualquer outro recurso, tá? Se for uma saída, por exemplo, se ela vem de uma compra de produto, se ela vem de comissão paga, né? E assim por diante, porque por enquanto o nosso sistema é genérico, então eu não dei ainda uma finalidade para ele. Vou começar já a partir dos próximos treinamentos, onde eu vou pegar toda essa base e nós vamos montar os sistemas práticos com base nela. Então por isso que eu não coloquei aqui, porque nós não temos venda nele, não temos serviço, nada disso. E se você quer mostrar, né, tudo ou somente aquilo ali que está pendente ou as contas que estão pagas, tá? Então ele vai gerar aqui o relatório também dando todo o detalhamento, né? Quantas contas encontrou pendente, quantas encontrou paga, qual o total pendente, qual o total pago. Então é o que eu já venho também colocando aí dentro dos sistemas. Agora, de novidade, diferente do que nós já tínhamos, aqui também eu puxei, tá, as contas que estão vencidas. Isso aqui eu não tinha feito no módulo anterior porque eu tinha esquecido, então fiz nesse. E aqui também eu fiz o cadastro de clientes, porque vai ser necessário para o sistema. Eu sei que vai ter sistema que não vai ser cliente, né, especificamente vai ser um paciente ou vai ser, por exemplo, um aluno, mas aí quando nós utilizarmos esse modelo para esse tipo de sistema, nós adequamos esse recurso, tá? Então fica muito melhor, porque aqui eu já fiz ele, ó, e já coloquei opções como, por exemplo, mostrar as contas que estiverem associadas àquele cliente, ó. Então esse cliente, por exemplo, tem duas contas que estão pendentes, eu posso dar baixa direto por aqui, né? Então facilita muito o fluxo de recebimentos, tá? E também posso entrar em contato com ele, coloquei um botão aqui do WhatsApp para poder ser redirecionado. O cadastro está bem simples, né? Eu coloquei poucos dados aqui, todos os dados que eu utilizar no projeto, tá? São fictícios, isso aí sempre, dados cadastrais, dados de produtos também, valores que estiverem em produto, tudo que eu utilizar são valores apenas para preenchimento mesmo do sistema. Aí aqui, né, então foi acrescentado esse campo e alguns outros relatórios. Relatório sintético, como que funciona os relatórios sintéticos? Vamos para ele. O relatório sintético, ele é um relatório diferenciado, eu não tinha trabalhado em nenhum projeto ainda com ele. Então, por exemplo, por mais que eu venha aqui, ó, e busque, né, umas contas, por exemplo, as contas a receber, aí as contas a pagar. Aí eu busco aqui, ó, tudo que está pendente, por exemplo, das contas a pagar e manda gerar um relatório. Ele vai lá e vai pegar aqui, por exemplo, que o fornecedor 1, né, eu tenho aqui, ó, essa conta que eu não paguei para ele, que tá pendente ainda, tem essa outra, né, aqui tem, por exemplo, uma outra do fornecedor, então só do fornecedor 1 já estou vendo que são 3, aqui mesmo aqui fica até melhor para ver. O sintético, ele serve para poder filtrar com base num campo que você peça, tá, por exemplo, fornecedor, aí ele vai pegar, ó, tudo que eu tenho apagado fornecedor 1, tudo que eu tenho apagado fornecedor 2 e assim por diante. Então, se aquele fornecedor tiver uma conta aqui associada, nós conseguimos gerar a totalização dela. Então, vamos para o exemplo. Nesse relatório sintético, eu vou selecionar aqui todo mês de novembro, que é o mês vigente, tá? Eu vou colocar aqui por data de vencimento tudo que está pendente. Então, tudo que está pendente dos fornecedores, mas poderia ser também dos funcionários, porque as contas a pagar, eu efetuo o pagamento tanto para os fornecedores quanto para funcionários. Quando eu mandar gerar, ele vai me mostrar quais são, nesse mês, os fornecedores que tem. Ele pulou o 3, tá vendo que o 3 não tem. Mas eu ensinei também a colocar aqui, se você quiser que o valor dele mostre zerado, tá? Então, ele mostrou o 1,
falou que um tem 350 em conta, sendo 350 pendente, nenhuma paga. O 2, ele tem 450, tudo também pendente, tá vendo? Agora, se eu venho aqui e dou baixa em uma dessas contas, ó, o relatório sintético já tem que mudar um pouquinho ali, tá? Então, na hora que eu gero novamente o relatório sintético, ó, com os mesmos dados do anterior, acabou que ele não colocou nada pago, né? Deixa eu ver se foi pago mesmo. Aqui ele está como 200. Ah, não, é porque na verdade eu vacilei. É porque eu selecionei pendente. Então ele não vai mostrar pago. Vamos colocar tudo. Tá? Então se eu coloco tudo, aí sim ele vai me mostrar quanto estão pendentes e quanto estão pagos. Então tem 600, sendo que 200 está pendente e 400 foi pago. E assim vai. Então depende muito da forma também que você está filtrando ali. E aqui vem esses dados e isso é um relatório sintético. Né? Poderia ser por funcionário? Também poderia. Ó. E aí ele vai me mostrar aqui tudo que eu tenho, né, de vencimento naquele mês ali para cada um dos funcionários que estiverem cadastrados. E aí você consegue ver, ó, por exemplo, eu tenho que pagar R$ 1.900 aqui para o funcionário teste, já foi pago. Né? Para o outro é 400 também, já foi pago. E aqui ó, tem duas contas, tá? Então significa que uma pode ter sido de um valor e outra de outro. Então isso aqui, você vai verificar valores detalhados aqui, mas ali ele soma para que ele te dê, né, essa forma de estrutura. E eu fiz também o sintético para recebimento, tá? Então aqui nos clientes, ó, se eu quiser, por exemplo, saber tudo que eu recebi dos meus clientes dentro de um mês, o relatório sintético vai me dar isso aí. Então na hora que eu gero ele vai mostrar aqui os clientes, cliente 1, 2 e por aí vai, e vai falar, ó, foi um total de R$ 385 para esse, né, 130 está pendente e ele já pagou 255. E assim por diante. Então acho que é interessante o relatório sintético e depois dentro dos sistemas na prática nós podemos aplicar bastante esse tipo de relatório. E para fechar aqui o relatório de balanço anual, que eu trago aqui também uma outra novidade que é o gráfico, tá, dentro do relatório. Então você consegue pegar, né, eu fiz aqui os totais de saldo aí, de recebimento e pagamento em cada um dos meses, e aqui eu fiz o gráfico em CSS que vai mostrar, né, esse balanço, tá? Tudo que está aqui dessa cor mais escura não teve valor de movimentação naquele mês, né? Se tiver vermelho, igual esse mês de setembro, teve um débito, ó. Então ele vai estar mostrando aqui. E se for positivo, ele vai mostrar de acordo com a altura da barra, tá? Então tudo aqui pode ser personalizado e configurado porque ele é todo feito em HTML e CSS, diferentemente desse gráfico aqui que é em JavaScript, que não é possível carregar dentro de um PDF. Então dentro de um PDF você fica um pouco mais limitado, né, mas ainda assim consegue efetuar o gráfico, consegue fazer aquela estrutura. Tá? Então basicamente foi isso aqui que eu trouxe, né, para os relatórios. Outra coisa aqui que eu já ia me esquecendo é o seguinte, os recibos também. Então você tem duas possibilidades aqui de recibo. Você emitiu ou recebeu um pagamento, por exemplo, de um cliente, né, ou por um serviço ou qualquer outra coisa, você consegue gerar um recibo dele em PDF, tá, com uma assinatura aqui que eu coloquei que você pode carregar ela aqui, ó, e é opcional também, você pode escolher se vai colocar assinatura no recibo ou não, né? Se for colocar ele já vem com ela, e aí você consegue salvar isso também, a mesma coisa com os outros, consegue salvar o PDF, tá, enviar para o cliente. Ou a segunda opção, que é essa aqui, ó, onde você faz a impressão automática do recibo, né, numa impressora de 80 milímetros. Vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, eu tenho aqui uma impressora, eu vou clicar aqui para ele poder efetuar a impressão, ó, vamos verificar, ele abre e fecha rapidinho e já faz a impressão para mim do recibo, tá vendo? Esse recibo eu estruturei ele dessa forma aqui, ó, né, projeto modelo, fica o nome lá em cima porque não tem nenhum sistema ainda atribuído a ele, tá? Recibo de pagamento, se tiver ali desconto, juros, tudo ele vai mostrar, tá? Então ele cria um recibo aí melhor e também um campo para poder efetuar a assinatura. Se você quiser o recibo, por exemplo, de um pagamento que você efetuou, então vamos supor que você efetuou um pagamento a um funcionário, igual esse aqui, ó, de 1.500. E aí você clica aqui para poder fazer a impressão dele, ele vai fazer a impressão também, ó, vamos verificar, e aí sai um recibo também de pagamento. Tá um pouquinho diferente do outro, mas tudo isso pode ser modificado e estruturado conforme a sua necessidade. Então ele mostra os dados aí, né? Vai mostrar lá eu, funcionário teste, atesto que recebi da empresa projeto modelo a quantidade de 1.500 na data do dia, e aí vem o dia e o campo para assinatura. Isso para você poder ter um controle também daquilo que você foi emitindo de pagamento, tá? Então é interessante sim vocês acompanharem o módulo, né, para poder personalizar e configurar de acordo com a sua necessidade, mas eu tentei deixar o mais completo possível essa estrutura financeira e a estrutura de relatórios para nós já termos isso aí dentro dos projetos que nós formos desenvolvendo.